Olá, caros. Bom, nós vamos dar início a mais uma aula sobre determinação das correntes de curto-circuito. Hoje nós vamos estudar o método 2. O método 1 já estudamos em aulas passadas. Esse método 2 também se trata de um método simplificado e ele chega a ser até mais simples do que o método 1, que nós estudamos anteriormente. Então vamos a ele. Bom, aqui nós teremos uma sequência de passos, tá certo? E como falei, esse método se trata também de um método simplificado, mas ele também é bastante utilizado. Eu diria que ele é bastante utilizado pela sua simplicidade e ele te dá uma boa resposta. Mas vamos ver que simplificação é essa que é feita para se chegar a esse método. Olha só, ele diz: nos cálculos de curto-circuito em sistemas de baixa tensão, é muito comum que o trecho a montante do transformador, ou seja, as linhas e a rede de alta tensão, possuam uma potência de curto-circuito infinita, ou seja, com uma impedância de curto-circuito zero. Ok? Então, essa é uma condição ideal, pessoal. O nosso mundo é um mundo real, mas para determinadas aplicações e para determinadas análises, dependendo do ponto da rede onde você está situado, se você está em um barramento forte, em um ponto da rede considerado que é uma rede forte, tá certo? Uma região forte da rede elétrica, ou seja, potência de curto-circuito elevada. Então você pode fazer essa aproximação, ou seja, pode considerar ali uma potência de curto-circuito infinito, ou seja, um barramento infinito. A gente sabe que, de acordo com a teoria, né, e aí no caso ideal, se você tem um barramento infinito, independente da forma de onda distorcida que essa corrente de carga possa ter, a tensão naquele ponto, no ponto de conexão comum, nunca será distorcida, porque o barramento é infinito. Eu tenho energia infinita, então a tensão no ponto de conexão comum, no ponto de conexão daquela carga, não será afetado. Bom, no mundo real isso é diferente, como eu já falei para vocês. Seguindo, então o que nós vamos fazer é justamente isso. A nossa simplificação vai se resumir aqui, olha só. Eu vou considerar que a minha impedância até o ponto de entrega é nulo, desde a fonte, desde a minha geração, da minha subestação geradora, tá certo? Ou conversora, até o ponto de entrada da minha planta, eu tenho impedância zero, tenho potência de curto-circuito infinita. Dito isto, então a gente vai começar, vai partir da premissa de que a corrente, tá certo, de curto-circuito presumido, ela estará nos terminais do secundário do transformador. Então esse IQT é a corrente de curto-circuito a partir da qual eu vou começar a minha análise. E todas as outras correntes que eu irei calcular a jusante decorrerão deste valor. Ok? Decorrerão deste valor. Nessas condições, o valor inicial da corrente presumida do curto-circuito é igual ao da corrente de curto-circuito permanente no secundário do transformador, que pode ser obtido desta expressão. Então, tenho o valor da tensão nominal no lado de baixa tensão do trafo, dividido por raiz de 3, que multiplica a impedância do transformador no lado de baixa. Observe que eu estou me referindo ao lado de baixo do transformador, logo, pela teoria que nós vimos, de PU, tá certo? É possível afirmar que essa análise, eu estou fazendo essa análise no sistema internacional, nada de PU, porque se eu estivesse analisando em PU, vocês entendem que o transformador em PU, ele nada mais é do que uma impedância e eu não tenho mais relação de transformação, essa relação é unitária, não faço mais distinção entre circuito primário e secundário, tudo uma coisa só, eu tenho simplesmente uma impedância. Então não faz sentido falar em lado primário e lado secundário
quando se trata de transformador em PU, mas aqui não é o caso ainda. Vamos lá. Substituindo a impedância do lado de baixa do transformador na expressão anterior, então a gente vai chegar a esse valor. Esse valor nada mais é, pessoal, eu até já havia apresentado essa formulação matemática aqui para vocês na aula do módulo 1, do método 1, tá certo? Então, nós estamos estudando o método 2 para a determinação das correntes de curto-circuito, mas na aula sobre o método 1, também o método simplificado, eu já havia mostrado para vocês esta formulação matemática da corrente de curto-circuito, sem dividido por essa. Aqui nós temos o valor da tensão de curto-circuito percentual, que pode ser também a impedância de curto-circuito percentual do transformador. Ok, pessoal? A impedância percentual do transformador, é exatamente igual ao valor da tensão de curto-circuito do transformador. Vou repetir. O valor da impedância percentual do transformador é igual ao valor da tensão de curto-circuito percentual deste transformador. Ok? Porque, por definição, a impedância percentual do transformador é a relação, é a divisão entre a tensão de curto-circuito percentual dividido pela tensão nominal desse trafo. Se eu considerar a tensão nominal em 1 PU, então o Z fica igual ao U, ou seja, impedância percentual igual ao valor percentual da tensão de curto-circuito, certo? Por definição, a tensão de curto-circuito é aquela tensão, se você faz um ensaio de curto-circuito no transformador, então a tensão de curto-circuito é aquela capaz de induzir, tá certo? Estando o transformador em curto, induzir correntes nominais no lado que está curto-circuitado, tá certo? Então, esse valor, percentualmente, ele é igual ao valor da impedância. Muito bem. E aí, eu chego a este valor, tá certo? Aqui também em quiloamperes, esse 100 vai tirar justamente esse percentual aqui. E aqui só para uma observação, corrente nominal no lado de baixo do trafo, constante 100 e o valor da tensão de curto-circuito do transformador, certo? Tensão de curto-circuito, que pode ser substituído pelo valor da impedância percentual do trafo, tá? Então, se você fornece um ou outro, está tudo certo. Bom, a gente tem agora esse diagrama unifilar para analisar. Então, aqui eu tenho um ponto de entrega da minha subestação, transformador, certo? Tenho um barramento que eu chamei F0, outro barramento chamado F. Então, tudo vai partir da premissa, tá certo? Da origem da corrente de curto-circuito presumida, tá? Nos terminais do secundário do transformador. Considere o esquema mostrado na figura ao lado, onde IK0 é a corrente de curto-circuito trifásico presumida no ponto F0, nesse barramento, e o IK é o valor correspondente desta corrente, tá certo? Na barra F. O trecho entre F0 e F é constituído por um circuito trifásico de comprimento L, um condutor, condutores de seção S, resistência R e reatância X. Chamando ZK0
igual a R K0 mais J X K0, a impedância a montante de F0, então estou com F0 aqui, a impedância a montante é esta, pode-se escrever para IK0 como o IK0 nada mais é do que a tensão por esta impedância. Ok? Tensão pela impedância. Tirei o valor do IK0, cheguei a este valor bem aqui. Certo? Essa aqui era a nossa premissa. Tá? Essa impedância nada mais é do que a impedância desse caminho, né? Desta linha. Então tem a parte resistiva, parte reativa, tá? E ela nada mais é do que a relação entre a tensão e a corrente. Muito bem. Desprezando-se a resistência, digo melhor, a reatância X, o que em princípio pode ser feito para seções de até 50 milímetros quadrados. Eu já estou considerando aqui, pessoal, que a parte resistiva é mais importante do que a parte reativa. Eu já tinha falado para vocês que isso é verdade para os circuitos de baixa tensão, não é? Então, mais uma limitação dessa técnica. Mas como a gente vai trabalhar em baixa tensão, ela é válida para a gente, tá? Muito bem. Pode-se escrever a corrente que eu vou estimar, a corrente de curto-circuito IK na barra F, em função, claro, da corrente em IK0. Então, o IK será esta tensão, aqui a tensão do sistema, dividido por essa soma de parcelas aí, onde leva em consideração tanto parte resistiva quanto parte reativa. Bom, ele vai fazer mais alguns ajustes matemáticos, tá certo? Vai trabalhar um pouco as equações anteriores, definiu o fator de potência como parte resistiva dividido pela impedância total e colocou esse fator de potência em função da corrente K0 e da resistência deste caminho, certo? E agora ele vai começar a fazer as substituições, onde tiver o R K0 vai substituir por essa relação e o zero cosseno do φ dividido pela corrente de curto-circuito. Então ele vai escrever agora essa corrente IK em função da resistividade, do comprimento, tá certo? Destes condutores e da seção dos mesmos. E da corrente de curto-circuito presumida anteriormente. Então, se eu quero determinar a corrente de curto-circuito IK no ponto F, eu vou levar em consideração a corrente IK0 no ponto F0, no ponto montante. Então, para isso eu tenho que levar em consideração todo este caminho aqui entre essas duas barras. Muito bem. Eu posso fazer isso sucessivamente, pessoal. Por exemplo, nos terminais do secundário transformador, eu já tenho a minha corrente de curto-circuito presumida, eu parto dessa premissa, e a partir dela eu vou determinando as outras, o que tiver a jusante, e assim até o final do meu circuito. Olha só, cheguei a essa expressão. Essa expressão ela vai depender da tensão do sistema, da minha corrente de curto-circuito presumida, isso aqui que pode ser eu posso partir do secundário do meu transformador, tá certo? Resistividade, isso aqui vai depender da minha linha, tá certo? A área da seção dos condutores também depende da minha linha. E o fator de potência da minha instalação, ok? E esse fator de potência, a gente vai ver que ele é tabelado, ele vai depender da potência, né, do nível de curto-circuito, e ele vai ser tabelado, certo? Você não vai ter a possibilidade de escolher você eleger esse fator de potência. Ele é um fator de potência tabelado. Então você vai olhar uma tabela, vai identificar em que coluna está o seu circuito, né, de acordo com as suas características, e pescar esse fator de potência desta tabela. Muito bem, vamos seguindo.
Então, nós temos esta expressão para fazer a determinação da corrente de curto-circuito. Então, para a determinação da corrente de curto-circuito presumida no barramento de um quadro de distribuição imediatamente ajusante, a expressão anterior pode ser aplicada sucessivamente, né? Como a gente já tinha adiantado aqui para vocês. E eu posso ainda fazer mais algumas simplificações, considerando este valor aqui para a resistividade e também considerando circuitos de 220 volts ou 380 volts, né? Esse aqui é o valor da tensão trifásica. E aí eu tenho estas simplificações para esta equação. Ok? E aí vou depender, basicamente, se eu estou no circuito de 220 380, que é o nosso caso, né? Nós trabalhamos aqui, né? Sul, Sudeste, eles trabalham aqui, 127, 220. Então, 127 monofásico, 220 trifásico. Nosso caso, 220 monofásico, 380 trifásico. Então, nossa equação é essa, simplificada, para não ter que ficar carregando todos aqueles valores, já venham para cá. Dependo da corrente de curto-circuito presumida, dependo da característica do do fator de potência da minha instalação, mas durante um curto-circuito, comprimento da linha dos condutores, área da seção dos condutores, certo? Então, dependo dessas variáveis. E aqui nós temos algumas capacidades de interrupção de disjuntores, que são comuns, tá certo? Só para que a gente tenha alguma ideia de que uma ideia em termos de valores, em termos numéricos, tá certo? Das capacidades de interrupção dos disjuntores. Então, de uma forma geral, disjuntor de quadridistribuição geral, em quadridistribuições parciais, você tem ali uma capacidade de ruptura, tá certo? De 25 kA. Isso aí de uma forma geral, mas você vai ter os casos específicos. Por exemplo, um trafo alimentador de 500 kVA. Isso aqui, numa subestação, digamos, de 15 de 380, digo melhor, para 13.8 kV, tá certo? E o trafo ele é de 500 kVA. Então você teria aí uma corrente de curto-circuito da ordem de 29,2 kA, tá certo? Então são valores comuns, tá? Não vou dizer que é sempre esse valor, lógico, que depende do transformador, mas são valores típicos. Quadro geral, então QGBT 25 kA. Disjuntor geral ou parciais, tá? Aqui eu tenho, veja bem, a minha primeira caracterização é para esse 1.0 é para este tipo de sistema, onde eu tenho um transformador de 500 kVA, tenho esse aqui, a potência chega a ser até mais, tenho um QGBT, tá certo? Aqui eu tenho quadros mais simples, então a capacidade já cai um pouco, né? Quadros de distribuição mais simples, né? Também para um disjuntor geral, porém para quadros mais simples. Então, quadros primários, diria 18 kA, certo? E quadros secundários, tá? 5 kA. Ok? E aí, a gente, para finalizar essa aula, a gente está mostrando aqui um disjuntor com duas características. É claro que nós teremos aula sobre disjuntores, né? Onde a gente vai explorar várias especificações desses disjuntores, mas aqui ele traz duas características, olha só, ICU, ICS. ICU, pessoal, é a capacidade de corte ou ruptura, né? Então, a nomenclatura pode mudar um pouco. Capacidade de corte desse disjuntor. E esse ICS é a capacidade de corte nominal de serviço. Aí você diz, poxa, professor, e agora? Agora enrolou. Um é capacidade de corte, o outro também é capacidade de corte, só que um está falando que é de serviço.
Aí ele diz assim, ó, por definição, pessoal, você tem a norma 60947, módulo 2, é uma IEC, mas essa IEC ela já foi incorporada pela NBR, acho que em 2013, se eu não me engano. Então você tem uma NBR com o mesmo nome, ele conservou o nome, praticamente uma tradução da norma IEC. Essa norma ela trata de disjuntores, né? Bom, e esses disjuntores, pessoal, são disjuntores de baixa tensão, tá? Disjuntores de baixa tensão. Ela traz definições. E a definição desta norma para capacidade de corte é a capacidade máxima de interrupção de uma corrente de curto-circuito que um disjuntor precisa oferecer, tá certo? Como proteção para aquele circuito. Porém, ele não tem a obrigatoriedade de funcionar mais. É aquela máxima capacidade ao qual, uma vez atingida, esse disjuntor estará danificado. Então, o fabricante não tem a obrigação de garantir que esse disjuntor ele possa ainda servir para a operação. Ok? Essa é a capacidade máxima. Então, a capacidade de corte dele. Esse ICU. Muito bem, aqui ele está dizendo que é 30 kA. E o ICS, ele está chamando de capacidade de corte nominal em serviço. Então, é aquela capacidade de corte que o disjuntor, ao atingir, ele protege o circuito, mas ele atua e o fabricante tem obrigação, por norma, e quem regulamenta é essa norma que eu acabei de falar para vocês, 60947, módulo 2, o fabricante tem a obrigação, por norma, de garantir que este disjuntor vai trabalhar adequadamente, e não só isso, ele ainda irá operar 3 vezes. Ele precisa operar 3 vezes, tá certo? Garantindo após cada uma dessas vezes operação normal, ok? Antes de danificar. É claro que se a capacidade máxima ao qual leva esse disjuntor ao dano é igual a 30 kA, a capacidade de serviço ela não pode ser 30 kA, tá certo? Ela é um percentual. Esse percentual da capacidade máxima. Esse percentual varia de 25%, 30%, digo melhor, de 25 em 25. Então, 25%, 50%, 75% e 100%. Então, nesse caso aqui, 50%. Olha só, ela é igual a 15 amperes, 50% do valor da capacidade máxima. Tá certo? Professor, existem casos onde o ICS é 100% do ICU? Existe. Aí o fabricante ele tem que garantir que atingiu o máximo, ele não pode danificar. Ele tem que 3 vezes mais atingir o máximo e garantir que está operando adequadamente. Ok, pessoal? Então, só uma breve explicação aí, mais que nada para atinar aí a curiosidade de vocês, atiçar a curiosidade de vocês, tá certo? Digo melhor, atiçar a curiosidade de vocês para as aulas que a gente deve ministrar daqui a pouco sobre os dispositivos de proteção. Bom, então a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês aproveitem essa aula, pessoal, e até a próxima.